Exatamente. Eu não sou tanto a favor da Quarta República, sou muito mais a favor do Quinto Império. A primeira palavra que ele não queria que eu dissesse era cadela do PT. Estou falando cadela do PT. Se vocês estão a contar com o Estado para alguma coisa, esqueçam. Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Despertar Libertário. Hoje aqui com o Miguel, com o Luís, com o Bruno do Partido Libertário. Por isso, malta, espero que estejam bem. Um olá a todos vocês, novamente, não é? E vamos começar aqui então a falar sobre o acordo da Mercosul, não é? Vou mostrar aqui um pequeno gráfico que fala sobre isso. Luís, queres começar tu a falar um bocadinho sobre aqui este acordo da Mercosul? Eu só me espantei o nome que dão a estas coisas, que é Acordo de Livre Comércio. Bem, é porque ele já não era livre, não é? Exatamente. Eu, como obviamente nós como libertários somos a favor sempre, é que não existe absolutamente Estado nenhum. Só que tudo isto hoje em dia é uma autêntica treta. Uma das razões, por exemplo, para haver a imigração que temos descontrolada é que os Estados, ou por exemplo países africanos ou Médio Oriente, não pode, por exemplo, uma empresa na Síria ou onde quer que seja, o natural, se houvesse comércio livre no mundo, era que eu, por exemplo, ou um empresário qualquer, ou outra pessoa qualquer, abrisse, por exemplo, até faço uma coisa mais simples, uma fábrica em Marrocos e exportasse para a União Europeia, não é? Ou para um país dentro do bloco europeu. Vai separar logo com dois obstáculos. Um, que são as tarifas, ou seja, quando um produto hoje entra num determinado espaço, tem uma tarifa que é aplicada e tornando esses produtos mais caros. E o outro, que nunca é falado, é a regulação, em que se diz que para a pessoa que está a entrar nesse mercado, para ficar em pé de igualdade, ou não fazer, chamam aquilo que é aproveitar, fazer competição de regulação ou neutralidade de regulação, tem que cumprir uma série de regulações que tornam inviável qualquer empresa a deslocar as suas fábricas ou quem quer que seja para esses países e daí exportar para a União Europeia. Essa é uma das razões porque esses países nem sequer se conseguem desenvolver, porque não é permitido comércio a esses países para a União Europeia. Em relação ao tema da que vai ser mais afetada com esse acordo, vai ser a agricultura. E há uma coisa que concordo com os agricultores europeus. Eles são obrigados a cumprir regulações que nem sequer lhes passa pela cabeça a um agricultor brasileiro ou um argentino. E, portanto, todas estas distorções, obviamente que isto não é correto, são possíveis e tudo isto deve haver muito dinheiro para baixo para estes acordos de política. Como é óbvio, nós defendemos sempre que verdadeiramente o comércio seja livre e que esta gente não tenha que se meter nem com regulações, nem com barreiras à entrada. A única coisa que tem que haver é possibilidade de qualquer empresa poder ir instalar noutro país e poder importar ou exportar para a União Europeia. Essa é a melhor forma de nós gerarmos concorrência até às empresas internamente. Mas não prevejo nada de bom que venha daqui deste acordo, porque a balança está muito desequilibrada a favor dos agricultores na América Latina. Vai haver mais problemas, mas é o que temos. Eu posso só acrescentar aqui uma coisa ao que o nosso presidente Luís Gomes disse, coisas acertadíssimas. Para além das proporções estabelecidas daquilo que se chama mercado livre, o problema é que as pessoas tomam como conceito de mercado livre estas centenas de milhares de páginas de regulação feita por burocratas em Bruxelas, que as pessoas tomam isso hoje como
como um dado, como se fosse uma coisa normal. Pá, o comércio livre é o Zé dos Anzóis, contrata com o Zé das Canas um valor na moeda que entenderem, uma transação que entendem como deve ser, cada um entende, é um para um. E ponto. Isto é o comércio livre. Não há nada mais do que isto. Isto é elementar lógica para toda a gente entender. A questão hoje é que está tudo tão uma propaganda tão gigantesca que as pessoas não se entendem no mais básico, no mais razoável, no mais moral da coisa. É lamentável. Pronto, é lamentável. É impossível qualquer debate hoje, porque as coisas estão tão... A propaganda torna tudo tão complicado que as pessoas, conceitos como liberalismo, democracia, comércio livre, redistribuição de rendimentos, Estado social, é tudo uma camada de propaganda, de distorção, que as pessoas não conseguem raciocinar e debater. Pronto, já desabafei. Eu queria só dizer que, de facto, nós temos, a malta acha que estamos sempre muito contentes porque vivemos aqui, somos super livres, é tudo maravilhoso neste nosso cantinho na Europa. Pá, a Europa é uma bandeira, mas depois eu lembro-me que a nossa querida líder, a nossa Úrsula, quando o Trump quis impor tarifas, ela disse, não, isto é muito desagradável, isto é muito mau, porque isto são impostos sobre os consumos, sobre o consumo, sobre os países. Mas nós temos tarifas exatamente sobre todos os outros países. Nós, na Europa, não conseguimos ser, como não conseguimos ser competitivos. Porque é que existem tarifas à entrada? Porque alguém consegue ser mais competitivo do que nós. Basicamente é isto. Porque os outros países são mais competitivos do que nós. E são mais competitivos, se calhar, porque o clima era melhor e tem uma agricultura melhor e, portanto, tem mais capacidade de produzir, seja lá o que for, não é? Maçãs. Porque é que nós comemos maçãs que vêm da África do Sul, não é? E mesmo assim existem tarifas sobre isso. E, portanto, as maçãs, alguns na África do Sul, conseguem produzir maçãs mais baratas do que em Portugal. Ou em toda a Europa. E, portanto, mesmo com tarifas, elas conseguem entrar. Agora, imagine o que vai acontecer quando deixar de haver tarifas. Portanto, ainda vai ficar mais barato. E nós todos pensamos, isto é fantástico, vamos ficar com os produtos mais baratos, vamos ter maçãs mais baratas, vamos ter batatas mais baratas, vamos ter carne de vaca mais barata. Pois, mas o problema é que toda a economia, toda a agricultura, tudo o que é agricultura na Europa, não vai ter capacidade. E não vai ter capacidade porquê? Porque é que a carne de vaca do Uruguai é mais barata do que a carne de vaca europeia? Olha, porque na Europa temos que pagar, os agricultores têm que pagar os comprimidos que dão às vaquinhas para elas não darem puns. Não é? Porque isto aqui que estás a falar, não é, Bruno? É exatamente isto. Ou seja, nós assinamos um acordo em que nos limitamos a nós próprios, nós, a União Europeia, os criminosos que nos gerem, fizeram um acordo em que nós somos sobrecarregados com todas as normas e mais algumas que idiotas até à quinta casa, mas, obviamente, na União Europeia, eles, na América do Sul, como se vê ali, até conseguem, eles têm tão pouca regulação que, na verdade, até conseguem correr sem sacos, né? Portanto, rasgar o saco. Portanto, é uma corrida, vai ser uma corrida absolutamente desigual, em que nós temos uma carga normativa de todas de regras para tudo e mais alguma coisa absolutamente catastrófica, absolutamente brutal, e isto vai matar todos os nossos agricultores. Mais uma vez, como é que isto é possível? É possível porque houve meia dúzia porque pela forma como a União Europeia é controlada, houve meia dúzia de países que estavam contra, e o que é que a nossa Comissão fez? Subornou-os, deu-lhes dinheiro e diz, porque vocês viram
viram os protestos dos agricultores em Bruxelas, em Paris, que fizeram, fecharam autoestradas, etc. Não viram, porque isto obviamente não passa nas notícias por cá, porque as notícias cá só mostram o quanto a União Europeia é boa e o circo da nossa política. Mas as coisas verdadeiramente importantes, os agricultores efetivamente estavam contra, mas muitos calaram-se, porque vai haver subsídios. Aliás, não foram os agricultores que se calaram, foram os países que se calaram, os primeiros ministros que lá foram, calaram-se porque vai haver subsídios, ou seja, foram pagos para deixar assinar um acordo destes e, durante os próximos 2, 3, 4 anos, vamos ver o declínio completo da agricultura na União Europeia, vamos ver que vão começar a entrar produtos que são muito mais baratos e toda a gente vai ficar muito contente, porque eu por mim, quanto mais barato forem as minhas maçãs, melhor, nada contra. Agora, não podemos dar à América do Sul uma coisa que retiramos aos nossos próprios agricultores, não é? Isto Bruno, é catastrófico. Diz. Deixa-me só dizer um minutinho de uma coisa. Diz. O próprio comércio dentro da União Europeia não é livre. É protecionismo até à quinta casa, porque tem, com as regulações, é um protecionismo gigantesco. Portanto, o próprio chamado comércio, que dentro da União Europeia, que é supostamente livre, não é nada livre. Tem imensas regulações que tornam é um protecionismo às indústrias instaladas. Portanto, isto é uma perversão, isto é uma vergonha gigantesca, não é? Mesmo dentro da União Europeia, não é? Fica mais lá para fora. Eu lembro sempre da África, que podia ser uma produtora para sair daquela miséria, podia produzir, e não consegue. Pá. Isto é as nossas colónias, por exemplo, as antigas colónias de Portugal, Angola e Moçambique, podiam produzir aqui no Portugal coisas que nós precisaríamos. Enfim, isto é diabólico. Luís, queres dizer alguma coisa? Não, eu só queria referir, e o Miguel disse bem, que quando se falando, para toda a gente perceber, o comércio livre é, se eu quiser comprar umas batatas ou um bife, posso contratá-lo ou com um tipo de trás-os-montes, ou com um francês, ou com um argentino, ou com um norte-americano, ou com um chinês, ou albanês, ou com quem eu muito bem entendo. Isso é que é comércio livre. O problema aqui, e para se deixar claro e terminarmos isto, é que se eu, vamos imaginar, estiver a produzir, porque isto pode estar mesmo internamente, era a mesma coisa que eu estivesse no Alentejo e havia outro produtor em Trás-os-Montes, em que havia lá um governador no Alentejo que dizia, olha, você quando vai pôr gasolina tem que pagar um imposto verde para os seus tratores. E os meus custos fatores, porque o preço vai ser igual para os dois, não é? Quando chega ao consumidor, como há mais gente a produzir, o preço vai ser mais baixo, passa, por exemplo, para 100, de 100 para 80. E eu, como tenho fatores mais caros, vou ter que pagar um imposto sobre a aquisição, por exemplo, de gasóleo, vamos imaginar, sou agricultor alentejano, o retorno que eu tenho, face ao preço que é possível praticar ao consumidor, deixa-me fora do mercado. Mas não é porque eu fizesse alguma coisa mal. Foi a perversão do intervencionismo estatal é que colocou-me fora do mercado com um produto que não é rentável face ao preço que é praticado ao consumidor. Só para aqui deixar claro o que é que nos estamos a referir. E, portanto, tudo isto é uma vergonha, uma farsa, porque não existe nem comércio livre e uma das maiores barreiras, e para terminarmos, a desgraça que há hoje no terceiro mundo e uma das razões para a pressão que temos nas fronteiras, e é o que o Miguel referiu, é que não é possível mover produções para países como Marrocos ou menos desenvolvidos e aí dar emprego às pessoas lá, para que elas não venham para cá, porque se eu quiser exportar ou serviços, o que seja, de lá para cá, sofre uma tal regulação para participar no mercado que me torna inviável essa produção de serviços. Portanto, em conclusão, isto vai ser outra desgraça, quer dizer, não vamos prever falências de muita gente, e esta gente de certeza que está com os bolsos todos oleados, porque alguém irá receber seguramente alguma coisa para fazer isto. Eu acho que esse é o ponto importante, não é? É que é inacreditável como é que alguém que esteja à frente
enfim, de uma organização, seja ela criminosa ou não é? Mas eu não vejo, mas isto é o equivalente a teres o padrinho, não é? o Dom Corleone, a dizer para matar os filhos, não é? Porque no fundo é isso, é disso que estamos a falar. O Dom Corleone não manda matar os filhos, manda matar os que não são da família, manda matar os tios. Mas Bruno, isto é arrebentar... Bruno, uma máfia siciliana é uma instituição honrada comparada com o que nós temos na União Europeia, atenção. Exatamente. Ou seja, isto... Exato, porque o que estamos aqui a falar é que o Dom Corleone estar a dar cabo do seu próprio negócio em benefício dos outros. Não é? Ou seja, isto não... É inacreditável como é que os países sabem exatamente o que é que vai acontecer. É impossível que esta gente não tenha noção do que é que vai acontecer. E, no entanto, continuam a fazer, tomam estas decisões, e este é o problema, não há pessoas, as pessoas são todas corrompíveis, não é? Toda a gente é corrompível. E, ao ser corrompida, toda a gente tem um preço, e claramente a nossa Presidente da Comissão... deixa-me só dizer. A Presidente da Comissão Europeia, claramente o preço dela é relativamente baixo, porque já não é a primeira vez que ela tem este tipo de problemas, não é? Ela já tem currículo e cadastro na justiça alemã. E é impressionante o quanto ela consegue dar cabo, tomar decisões e subornar outras pessoas, como todas as pessoas que estão todos os países, obviamente, vão receber subsídios e ficam todos muito contentes com isso, não é? Temos o exemplo dos nossos liberais, por exemplo, os liberais em Portugal não são capazes de abrir a boca, não é? Porque ficam todos muito contentes, porque se vem da União Europeia, de certeza que é bom. E são pessoas profundamente burras que não são capazes de entender. Bruno, deixa-me fazer um minuto. Olha o que a Holanda fez há anos, anda a fazer a guerra aos camponeses holandeses. A Holanda é dos países agrícolas mais produtivos que há. Olhem para os últimos 10, 20 anos, 10, 15 anos, que a Holanda fez aos camponeses holandeses. Levou-os à falência por via legal. Obrigou-os a vender... É surreal. Eu acho que as pessoas não têm ideia do quão diabólico o que estamos a falar. Enfim. Mudando de assunto. Adiante, Alfaia, força. Muito bem, então, continuando aqui, vamos mudar de assunto, mas vamos continuar aqui no assunto da comida, não é? Os Estados Unidos falaram sobre a nova pirâmide dos alimentos, não é? Vamos ver aqui este minuto, só para quem não está a par do que é que estamos a falar. Vamos só ver aqui este minuto. Ele não tem legendas, penso eu, mas não tem problema. Depois a gente fala sobre isto. Vamos lá. They suppressed the data for 16 years. 2 other large studies failed to show an association. Finally, the study trickled out in the medical literature. Nobody noticed it. Those on the low-fat group had higher rates of heart attacks. Why? Maybe because when you avoid fat, you have to pound food with carbohydrates and often ultra-processed carbohydrates stripped of fiber and chopped up. It functions like sugar. We created a generation of children with low protein, high carbohydrates, sugar addiction, and burdened with ultra-processed foods. And what did we do as a medical field? Drugged them at scale. Those days are over. We are telling people the truth about food. They suppressed... Luís, queres começar? Bem, isto é mais uma evidência do desastre que é a presença do Estado do que é que seja. Isso é aquilo que o Hoppe, um dos nossos heróis como libertários, falou dos plutocratas. Ora bem, quanto mais intervenção e poder tem o Estado sobre a sociedade, mais vai atrair, por isso é que depois há a conspiração dos judeus e dessas coisas todas, plutocratas. Eu até dei o exemplo uma vez já no Zuga, por alma de quem, se os casinos, por exemplo, de qualquer pessoa pudesse abrir um casino em Portugal e não existisse a necessidade de ter uma licença de jogo para explorar, em que eu tenho que entrar em conluio com políticos. Vamos imaginar, qualquer empresário podia chegar aqui a Lisboa, Faro, onde quisesse, e abrir um casino. Portanto, se a entrada fosse livre nesse negócio,
há uma coisa que eu garanto: ninguém iria contratar um Montenegro para os quadros e pagar-lhe uma avença para fazer proteção de dados. Pá, ninguém ia contratar, como é óbvio. Da mesma forma que ninguém ia contratar o Marcos Mendes para assegurar uma licença de painéis solares. Ninguém ia contratar, ninguém precisa dele para nada. Eles não servem para nada, aliás. Não são palavras minhas. O velho Belmiro dizia que o Marcos Mendes nem para porteiro do hipermercado do Continente servia. Isto foi ele que disse, não fui eu. O que é que acontece? É mais outro dos exemplos da perversão do bandido estacionário, que é as farmacêuticas, como é óbvio, utilizam o poder do Estado. Uma é, por exemplo, a necessidade de que nos meteram na cabeça que precisamos de 72 vacinas, não sei se vocês viram na semana passada, ou foi? Os norte-americanos levavam à nascença 72 vacinas. Os bebés. 72 vacinas. E passaram agora para 11. 11 a mais. O que é que aqui significava? Que 60 e tal vacinas, aparentemente, há uns dias, afinal já não são necessárias. O que é que acontece quando há regulação de propriedade intelectual, que é uma das maiores profissões? Uma farmacêutica, se existir o Estado a ter o poder de dizer qual é o fármaco que pode ser vendido no mercado em regime de monopólio, e é ele que decide se essa substância é correta ou não para uma determinada doença, se não existisse intervencionismo, a farmacêutica tinha que se preocupar em satisfazer a necessidade de um consumidor. Ou seja, tinha que produzir produtos que realmente fossem eficazes a combater doenças nas pessoas. Mas não. Se eu sei que há uma entidade que me vai garantir um monopólio de X anos de um determinado fármaco, a minha maior preocupação é comprar o regulador. Okay? Comprar o regulador. Porquê? Porque este bandido, que é o Estado, tem o poder de decidir se determinado fármaco ou não é possível ser vendido ao consumidor. Ou seja, a perversão disto está aqui. Quanto mais poder entregamos ao Estado, quanto mais intervencionismo, quanto mais regulação, mais Marcos Mendes, mais Montenegros irão aparecer. E aqui o que é que aconteceu nos Estados Unidos? Há uma indústria que percebe o poder que o Estado tem, até de influenciar hábitos de consumo, em que eles detectaram que se nos encherem de porcaria, vamos estar muito mais doentes ao longo da vida. E é isso que nos andaram a vender. Aliás, a mim sempre fez-me confusão a pirâmide alimentar, onde aquilo, se vocês repararem, está para lá cheio de pão e açúcar e de mais de não sei quanto atrapalhada, não é? Vocês repararam, até a nossa geração conseguiram convencer-nos que Nestum com mel fazia bem. Atenção, Nestum com mel é uma alimentação saudável. Não é uma alimentação saudável. Cereais, o homem como foi feito, vivemos milhares e milhares de anos de caça, simplesmente de animais, carne e peixe, e pouco mais. É para isso que o nosso estômago está preparado. É uma máquina que tem mais de 90 mil anos disto. E então, andaram-nos a convencer que não. E o que é que aconteceu nos Estados Unidos? Vocês, se visitarem os Estados Unidos, se calhar há aqui pessoas que já lá foram, vocês nunca viram que é pessoas gordas. Estamos a falar eles têm um problema enormíssimo de obesidade. E então aquilo dispara doenças cardiovasculares, doenças crónicas, alergias, eu não sei. Portanto, aquilo é um maná para a indústria farmacêutica. E esta coisa de agora, também muita gente de direita está-se contente porque agora há uma administração séria. O que se devia estar a discutir é se esta palhaçada desta gente devia sequer ter poder para andar a dizer o que é que a gente deve comer ou não deve comer. E uma das maiores perversões é a classe médica, que está feita com o Estado, através do licenciamento das universidades, é o caso português, onde está completamente controlada a profissão, em que eles são feitos também para que a gente nunca deixe de estar doente, para nos encharcarem de porcaria, de medicamentos e de conselhos de má nutrição, para nós estarmos sempre a ser malta que aguenta muitos anos e esteja sempre a dar lucro à indústria farmacêutica.
Luís, Eu deixa-me posso dar só aqui uma voltar coisa. Fala, Miguel, eu depois digo. Ok. Pá, eu queria voltar aqui ao básico e explicar o que é um Estado central moderno, o que é uma instituição, uma coisa que nunca existiu na humanidade dos últimos 100 anos. O Estado central é uma instituição monopolista de criação de leis e também da sua execução. É um conjunto de pessoas que cria as leis do nada, não tem nada a ver com o direito natural do antigamente, e as executa. Portanto, é um poder gigantesco, sem precedente, inédito. Nunca houve na história da humanidade. O poder que esta gente tem hoje em dia é surreal. Isso leva, logicamente, ao controle, por exemplo, da saúde. A saúde, hoje em dia, é monopólio do Estado também, através do licenciamento. Através do negócio, é um negócio do licenciamento. Não podes abrir um hospital, uma clínica, não podes abrir nada altíssimas legalização e licenciamentos e proibições para proteger o negócio instalado. A medicina que se faz aqui no Ocidente é a chamada medicina alopática, que é baseada em drogas e cirurgia. Antigamente, aqui há 100 anos atrás, ou há 150 anos atrás, a medicina era um leque gigantesco de opções. Nós, como libertários, acreditamos que as pessoas, dada a liberdade de escolha, dada a liberdade de ação, as pessoas vão, a prazo, escolher o que é melhor para elas, por sobrevivência lógica. Isto não tem nada de especial, sempre foi. É essa a explicação da nossa riqueza atual. Nós, como seres humanos, vamos evoluindo, vamos escolhendo, pondo de parte o que é mau, escolhendo o que é bom. O problema hoje em dia é que a medicina, por exemplo, não existe qualquer liberdade de escolha. Nos seguros, no que se chama de medicina, não há qualquer liberdade de escolha, não existe. As pessoas são levadas por protocolos políticos, não é médicos, é protocolos políticos. O Covid foi mais um exemplo deste grotesco teatro de horrores. As pessoas têm que acordar e perceber que algo está errado também na medicina que se dá hoje em dia. Têm que perceber isso pela vossa saúde, pela saúde das vossas famílias, pela saúde dos vossos filhos. Tem que pôr em causa o básico as sopas, vou chamar sopas, aquelas coisas que se põem não posso chamar o nome porque senão isto. Aquelas coisas que se injetam, que se obrigaram as pessoas a injetar. Tem que pôr isso em causa, tem que pôr em causa tudo e usar a cabeça, a razão que Deus lhe deu, o sentido crítico para perguntar qual a razão de tudo isto. Por amor de Deus, façam questões, interroguem-se sobre o que se passa à vossa volta. Terminei. Miguel está muito apaixonado com este tema, mas o Luís estava a dizer, estava a dizer há bocadinho, voltou 90 mil anos atrás e tem toda a razão. A humanidade, os humanos, durante milhares de anos, os humanos apareceram há 200, 300, 400 mil anos. E durante 200, 300, 400 mil anos não conheciam a agricultura e, portanto, não conheciam os cereais. Os cereais foi a forma que foi algo... Sim, mas os cereais propriamente ditos é extremamente prático, é a comida mais prática que há, porque permite-te plantar, tirar do solo e guardar durante de um ano para o outro e alimentar-te e teres uma casa e não tens que andar a correr atrás de mamutes ou atrás de lebres ou coelhos ou seja o que for, não é? Para comer. E, portanto, é extraordinariamente prático. E o que é que acontece? É que, de facto, a seguir à Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, e voltamos exatamente ao mesmo tema que estávamos a falar há bocadinho, do Mercosul, no final dos anos 50, os Estados Unidos começaram exatamente a subsidiar a agricultura, a sua agricultura. E a agricultura, entenda-se, os cereais. E portanto, de repente, começaram a implementar a agricultura mecanizada e passaram a ter resultados excedentes absolutamente brutais e conseguiram, de facto, alimentar cada vez mais pessoas e com todos os subsídios
subsídios que foram dados, de repente era preciso cortar os cereais. E foi assim que nasceu a pirâmide dos alimentos. A pirâmide dos alimentos foi feita pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, porque tinham tantos cereais que precisavam de dizer às pessoas, vocês comam o máximo possível de cereais. E a questão que o Luís estava a levantar das pessoas, de dizer às pessoas que a gordura é que é má, a questão da gordura ser má foi levantada quando o Eisenhower, na altura era presidente dos Estados Unidos, teve um ataque cardíaco. E na altura ninguém fazia a mínima ideia qual era o problema, se era dos hidratos de carbono, das proteínas, se era da gordura. Olha, ele está gordo e, portanto, é capaz de ser gordo. E porquê é que ele está gordo? Ninguém sabia. E houve estudos que, mais uma vez, foram subsidiados na altura pela Associação dos Produtores de Açúcar, que tinha muita força exatamente porque era subsidiada com o governo dos Estados Unidos, para garantir que o estudo que foi feito ao Eisenhower, e para perceber qual é que era a razão, a causa da sua gordura, que não dava que era dos hidratos de carbono. E, portanto, mais uma vez, portanto, se não é dos hidratos de carbono, só podia ser de outra coisa, que era da gordura, porque era, na cabeça das pessoas, era a gordura que fazia gordura. E isso, hoje está mais do que provado que a gordura não faz gordura. Por comer gordura não ficamos gordos. Ela tem que ser transformada, tem que ser transformada dentro do corpo e criada pelo nosso corpo. E, portanto, o que foi feito, mais uma vez, estamos aqui perante um embuste de mais de 50, 70 anos, em que, por várias razões, o Estado foi constantemente dizendo: olha, agora é bom produzir cereais, façam mais cereais do que aqueles que vocês têm, tomem dinheiro para isso. Tomem lá dinheiro para dizer que não foi que o problema, os ataques cardíacos são causados pela gordura, não pelo açúcar e pelos hidratos de carbono que comemos. E se isto não é suficiente para vocês, tomem lá mais um desenho, vou-vos fazer um desenho de uma pirâmide e comam muitos cereais, comam tudo, comam esta porcaria toda e comam pouca carne, porque carne faz mal, já sabem, não é? E, portanto, estamos 70 anos depois, ainda estamos a ouvir estas patranhas todas e, mais uma vez, o Luís também estava a falar nas vacinas, é exatamente a mesma coisa. Ao longo dos anos, foram-nos dizendo que isto era uma injeção mágica, porque é pouco mais do que isto, porque os estudos nunca provam os estudos são sempre completamente adulterados e são verificados por pessoas que foram corrompidas exatamente para dizer que os estudos são bons, mas os estudos são alterados e são manipulados para dar os resultados que queremos. E de repente há 72 uma criança acabada de nascer, a primeira coisa que vê são 72 agulhas na cara dela que vamos te injetar. Se alguém acha isto normal e não considera que há aqui um medo do sobrenatural e achamos que aquilo há uma magia qualquer que aquelas injeções têm, se alguém acha isto normal, desculpem, mas quer dizer, isto é de gente doida, não é? É preciso estar muito com a cabeça muito lavada e com o cérebro muito lavado por anos e anos e décadas de propaganda para acreditar em tudo o que nos dizem. E lá está, e como o Miguel estava a dizer, passámos há 5 anos por um período em que, de facto, as pessoas acreditavam em tudo só porque aparecia na televisão e porque apareciam uns médicos que agora sabemos que são altamente corruptos e receberam milhares de euros para dizer o que disseram, e as pessoas acreditaram e injetaram-se com aquilo tudo e agora, olha, têm AVCs e outras coisas. Enfim, é o que temos, não é? Mas, não é preciso os médicos simplesmente tinham que alinhar nesta conversa para manter a sua atividade aberta, senão tiravas o licenciamento médico, pá. Portanto, porque para ser médico tem que ser o papelinho do papá Estado, senão tiram-te a ordem dos médicos, enfim, como aconteceu com os corajosos médicos pela verdade, que denunciaram, dos pouquíssimos médicos que denunciaram este escândalo que foi o Covid, todos os crimes legais que fizeram durante o Covid, houve uns médicos
para quem não sabe, chamados Médicos pela Verdade aqui em Portugal. Uma delas foi a doutora Maria Oliveira, que denunciou isto em público e que Deus a abençoe. Que Deus a abençoe. Luís, força. Olha, Luís Gomes, agora continuando aqui nos Estados Unidos, mas trocando aqui um bocadinho o tema, eu sei que querias falar sobre a questão do dólar americano, por isso não sei por onde é que queres pegar, mas sei que querias falar do dólar. Luís, eu era mais, acho que este tema é importante e é uma das às vezes quesílias que temos até às vezes na área de libertários e liberais. Isto atenção, é a minha opinião e acho que o Miguel Mendes Almeida e o Bruno partilham a mesma opinião que eu tenho. Esta questão do dólar, e já antes na Inglaterra, quando teve a libra esterlina como moeda reserva, é uma coisa terrível e que nos afeta o dia a dia. As pessoas nem sequer se questionam que hoje nós não podemos ir a uma conta bancária e se as pessoas se derem conta, não têm quase liberdade. Hoje em dia um banco é quase uma repartição de finanças. Basta pensar em uma coisa, e o Miguel e o Bruno, certeza absoluta que vão confirmar o que eu digo. Eu nos anos 80, final dos anos 80, quando abri a minha primeira conta bancária, lembro perfeitamente que era o BPA, o Banco Português do Atlântico. Eu também. Também foi a minha primeira conta. Eu asseguro-vos que eu fazia lá 2 rabiscos numa ficha e a conta estava aberta. Não, isto era verdade. Eles, se eu estiver a mentir, o Miguel ou o Bruno, que me pergunta, eu nem sequer me lembro, até acho que o BI, na altura era o bilhete de identidade, até o entreguei 2 semanas depois, porque na altura que estava no balcão tinha-me esquecido e toma lá a ficha e já estava a conta aberta, nem sequer havia perguntas. O que o banco queria era fazer negócio. E mesmo no início dos anos 90, quando eu comecei na banca de investimento, um indivíduo podia chegar a um balcão e entregava uma mala de notas e não tinha problema nenhum. Eram igual às outras, não. O dinheiro não é criminoso. E este dia-a-dia, esta liberdade que nos estão a tirar, as pessoas deviam parar para pensar que isto é tudo causado, mas nem sequer percebem, porque temos uma classe política toda a bater palmas a isto, e que muitos deles estão comprados por esse sistema, que é o tema do sistema do dólar, que é uma coisa que vem desde 1971. Já vinha atrás de eles serem a moeda reserva, mas onde o problema se agudizou foi quando acabou o padrão ouro com o Nixon em 1971. E o que é que aconteceu aí? Logo após que eles terem sido Fiat, eles fizeram uma coisa importante que é o chamado petrodólar. O que é que isto é, em termos reais? Qualquer país no mundo, e agora está-se a ver na Ucrânia, quando agora houve este ataque... Luís, é preciso explicar o que é Fiat às pessoas. As pessoas Pronto, Fiat é uma moeda que o Banco Central emite sem qualquer respaldo ou lastro de qualquer ativo. Neste caso, o Fiat, até neste momento, o ativo reserva da moeda Fiat é dívida do governo. Só para a moeda obrigatória por decreto. Exatamente. Até 71, o Banco Central, em teoria, se emitisse 100 dólares, tinha que ter 100, vamos imaginar que tinha dólares para uma barra de ouro ou para 1 quilo de ouro. Significava que existiam 100 dólares para 100 quilos de ouro. Era esse o sistema. Portanto, estava limitado o número de dólares que o Banco Central podia emitir, porque só podia emitir se tivesse essas 100 barras de ouros correspondentes. O que é que aconteceu? Os norte-americanos emitiram muitos papelinhos para pagar a guerra de Vietnã e basicamente tanto a França como a Alemanha, obviamente, o sistema de Bretton Woods, o que era? Só havia uma moeda convertível em ouro e as demais eram convertíveis à paridade fixa com o dólar. Isto para simplificar, um exportador alemão que tinha uma moeda dura, quando fazia vendas internacionais recebia dólares, mas nunca os convertia em ouro. Onde é que começou o problema?
foi quando a França de Gaulle deu-se conta que tinha uma moeda, era altamente exportadora à França. O de Gaulle disse, eu quero a troca destes papelinhos por ouro. O de Gaulle, antes de ter o maio de 68, que há malta que julga que foi uma coisa romântica de uma malta de esquerda, o maio de 68, e a televisão vende-nos aquilo com rosas e uma coisa muito romântica, e os intelectuais de esquerda reuniram-se em Paris, proibido, tudo tenha. Aquilo foi feito um golpe feito pela CIA, em que o de Gaulle foi abaixo, simplesmente porque o de Gaulle atreveu-se a pedir a conversão dos papelinhos para ouro. E eles foram à falência com isso. A primeira bancarrota dos Estados Unidos foi reconhecer que o dólar deixou de ser convertível em ouro. Isto foi uma falência. Que foi em 1971. A partir de 1971, aquilo é emitido por decreto. E uma moeda fiat, eu acho que já disse isto aqui, só vale porque em algum momento o dólar ou a libra esterlina eram medidas de peso do ouro. Ou seja, uma moeda fiat só é possível de ser implementada quando, em primeiro lugar, é um mero substituto do dinheiro que foi dado pelo mercado. Okay? Voltando aqui, em 71, onde, na altura, aquele mafioso moro, o Henry Kissinger, que era um cabo, fez um acordo com os países produtores em que fez simplesmente isto. Vocês só podem vender petróleo cotado em dólares norte-americanos. O que é que significa? Que os grandes produtores do mundo, Arábia Saudita, Irão, Iraque, Venezuela, Nigéria, quem quer que seja, quando vai vender barris no mercado internacional, só vende cotado em dólares. O que é que isto significa? Significa que qualquer país do mundo, quando está a fazer pagamentos para importar petróleo, e a energia, ao contrário destes alucinados da energia verde e de não sei o quê, eles esquecem-se que 80% da energia do mundo ainda, ao dia 2, depois de toda esta loucura da energia verde, 80% é petróleo. 80%. É combustíveis fósseis, não é só petróleo, mas 80% são combustíveis fósseis. Portanto, isto é tudo uma demagogia. Um país vai à fome sem combustíveis fósseis. O nosso mundo moderno, nós voltamos para a idade da pedra sem combustíveis fósseis. Ainda agora, há uns 2 dias, os russos só atacaram com o Oreshnik um depósito de gás que permitia centrais para alimentar de eletricidade a cidade que é. Portanto, é terrível para uma sociedade onde não existe energia. O que é que isto significa? Qualquer país do mundo, quando está a importar petróleo ou gás para abastecer o país com energia, fundamentalmente petróleo, tem que procurar dólares, ou seja, tem que comprar dólares nos mercados internacionais para poder fazer face a esses pagamentos. Uma Argentina que esteja a importar tem que ir comprar dólares ao mercado internacional para fazer esse pagamento. O que é que isto significa? Que isto tendo uma coisa muito simples. Nós, por exemplo, somos uns habitantes da Venezuela e o que é que acontece? Porque é que o Bolívar ou o dólar do Zimbábue vai à ruína muito rapidamente? Porque a primeira coisa, qualquer um de nós, se vivesse no país daqueles, e eu já lá estive na Venezuela, em 2004, a primeira coisa que faz é despachar os papelinhos o mais depressa possível. Portanto, o interesse em ter balanços ou saldos naquela moeda é nulo. Portanto, a primeira coisa que eu faço é ir correr ao supermercado e despachar aquilo tudo. Portanto, não há procura pela moeda nesses países. E como é que os Estados criam procura artificial por uma determinada moeda? Porquê é que isso não acontece na Europa? Porque impõe-nos uma carga fiscal tão elevada, tão brutal, que as empresas ao final do mês não podem despachar os euros, porque têm responsabilidades fiscais tão pesadas que têm que ter procura e manter saldos em euros para fazer face às responsabilidades. E isso gera procura por euros. Por isso é que o euro não colapsa, apesar deles inundarem-nos todos os anos de papéis que nunca mais acaba. Okay? Os Estados Unidos ainda têm o privilégio não só de ter a procura via impostos, mas têm a procura dos Estados todos internacionais que dizem o seguinte: bem, eu para comprar energia nos mercados internacionais é melhor ter aqui
reservas de dólares para, se me acontecer alguma coisa, eu conseguir fazer pagamentos e ter a população com aquecedor, com etc. Portanto, o que é que eles atacam? É quando começou este sistema a colapsar, em que há determinados produtores que não se portam bem e decidiram começar a cotar noutras moedas, que foi o caso da Venezuela, é o caso do Irão, e recebem sanções logo de imediato, ou são apiados do poder, como aconteceu o Saddam, começou a cotar em euros e foi apiado do poder. A Líbia foi, o Gaddafi disse que só ia aceitar o pagamento pelo petróleo líbio em dinares lastreados em ouro e teve 11 meses no poder depois disso. E agora o que é que eles atacam? Eles estão a atacar a Venezuela não é porque precisem do petróleo da Venezuela. Eles estão a atacar a Venezuela porque a Venezuela tem que passar a cotar os barris novamente em dólares. É só isso, é a única coisa que motiva a política externa norte-americana. Não há mais nada. Paremos de falar de ordem internacional, liberdade, democracia, que mandam para aí a vender. E porquê é que isto é importante para o dia-a-dia? Porque o sistema americano o que obriga é a que toda a gente esteja identificada quando entra no sistema. É como vocês pensassem em seguir. O dólar é como um PC quando a gente entra nas empresas e entra na rede. E temos um acesso. E temos que estar identificados quem são os acessos dessa rede. Porquê é que eles querem que toda a gente seja identificada? Porque quando, por exemplo, um português importa, por exemplo, petróleo de Angola, e até vamos supor que nem tem nada a ver com os Estados Unidos. Eu ao fazer um pagamento a Angola em dólares e a Angola entregar-nos barris a nós não temos nada a ver com os Estados Unidos. Mas a liquidação deste pagamento vai acabar num banco correspondente norte-americano. E vai lá estar na base de dados deles se eu estou bem comportado ou não, quem é que são as duas partes que estão a fazer um acordo. E se eles acharem que nós temos que ser sancionados, essa transação não ocorre. Isto para dar outro exemplo. Um russo que não cometeu crime nenhum, vamos supor que a União Europeia não entrasse nesta política da loucura, um russo normal, um homem de negócios normal, russo, que faça um negócio com um francês, como é obrigado a fazer todas as transações em dólares, vai acabar numa liquidação nos Estados Unidos, e ele não cometeu nenhum crime contra a França, o importador da França não tem nenhum problema com o russo, mas esse negócio não vai possível de ocorrer, porque os bancos europeus e o banco russo vão ter que entrar numa liquidação com um banco norte-americano e está lá na lista de sanções que determinado indivíduo não pode fazer negócios. O que é que isto acontece? Eles só conseguem fazer este controle e impor sanções se nós tivermos todos os que nos ligamos pelo sistema, ou seja, que ligarmos no PC, sejamos controlados quem é que entra no acesso do sistema. Portanto, toda a gente tem que estar controlada quem? Onde mora, onde vive, de onde é que veio o dinheiro, que chaves é que entrou, e por isso é que hoje nós temos os bancos numa absoluta paranoia de identificar toda a gente só para servir o Império Norte-Americano. Porquê? Porque os americanos estão há décadas a viver muito acima das possibilidades. O que é que acontece? O mundo inteiro produz e eles produzem papelinhos e pagam ao resto do mundo com esses papelinhos sem produzirem nada correspondente. E temos, graças a isto, uma enorme, eles roubam a riqueza mundial, exportando dólar, que impõem ao resto do mundo a favor deles. Por isso é que no outro dia tivemos até tal conferência muito boa no Grêmio Literário, onde ele realmente explicou que os americanos tiveram uma redistribuição de riqueza a favor deles nas últimas décadas absolutamente surreal. Chegámos à situação em que a Nvidia, que é uma empresa norte-americana, vale 2 vezes todas as bolsas cotadas em bolsa da Alemanha. Se alguém acha que isto é normal, que isto esteja a ser feito, e isto é só para explicar que o maior drama hoje que vivemos e que nos afeta ao dia-a-dia, eu não consigo já fazer um negócio livre entre duas pessoas normais, onde toda a gente seja a ser identificada e rastreada, tudo porque é-nos imposto por um sistema que serve unicamente para que uma determinada população esteja a empobrecer e, através do dólar, a produzir papelinhos e a malta a trabalhar para eles, feito escravo e feito estúpido.
no dia a dia. E, portanto, isto era só para chamar a atenção que este tema da política externa norte-americana, e que andam todos os dias nas televisões com umas palhaçadas dos direitos humanos e liderança e direito internacional, só há uma. Eles só vão intervir em países que não estejam a cotar as exportações de energia em dólares. E vejam que bate sempre certo, nunca falha. Muito bem. Exato. Eu só queria fazer aqui um acrescento. Pá. Miguel, Só um minuto. Espera aí, Miguel. Alfaia, é só um minuto. Sim. Deixa só, é só para dar aqui fazer uma pergunta ao Luís. Ó Luís, então é o seguinte. Basicamente, pelo que eu compreendi da tua conversa, é o seguinte. Os Estados Unidos exportam dólares, certo? E aquilo que eles dizem é o seguinte. Por exemplo, se calhar inicialmente, amigavelmente, meus amigos, nós somos o Império Americano, usem os nossos dólares. E pode haver malta que concorda e está tudo bem. Portanto, se existir lá os países que concordam, eles dizem, pronto, eles concordam, está tudo ok. Se não concordarem, ou seja, se disserem, mas a gente acha que esses dólares já não valem nada, vocês só imprimem notas e tal, isso a gente também sabe fazer aqui, eles dizem assim, como assim? Não percebi. Não percebi. Estás a dizer que não vais aceitar? É isso que estás a dizer? E depois, se não for a bem, vai ser a mal. Não é questão só de aceitar. Eu, quando estou a exportar ao país um barril de petróleo, tenho que o vender em dólares. É só isso. E se não quiser vender em dólares, o que acontece? Tenho a visita do exército americano. Não falha. Então, essa é a minha questão, que é o valor do dólar é o valor do exército americano. Exatamente, só a única coisa que se serve. Exatamente. O exército norte-americano, ao contrário de caem uns tontinhos na televisão a discutir horas o sexo dos anjos, são horas mesmo. Direito internacional, se o Putin está mal disposto, só há uma coisa na política norte-americana, que é defender a moeda que lhes permite mandar os papelinhos para o resto do mundo e comprar tudo ao resto do mundo com os papelinhos. Bem, Mais nada, não há mais nada aqui. Posso só dizer uma coisa? Acrescento o que diz aqui o nosso querido presidente Luís Gomes. Eu queria dar duas sugestões às pessoas que nos estão a ouvir. Para as pessoas se informarem, para perceberem um bocadinho da realidade à nossa volta. Tudo o que nós pensamos que aprendemos nas escolas e universidades de economia e de direito é tudo uma fraude, é tudo falso. Portanto, eu queria sugerir para as pessoas consultassem, por exemplo, o Mises PT em português, ou em inglês o Mises.org, que as pessoas começassem a ler um bocadinho artigos desses sites. E por fim, queria dar uma palavra de coragem e de respeito pela editora Cataláxia, que publica livros austríacos, que foi responsável aqui pelo nosso querido amigo Manuel Logano, foi responsável agora pela conferência no Grêmio Literário nesta quinta-feira, que veio cá o professor Hulsmann, do Mises Institute, que foi uma coisa fabulosa. E que as pessoas sejam abertas de espírito para perceberem aquilo que há leis de causa e efeito na realidade social à nossa volta. São universais. Há leis universais que são verdadeiras ontem, hoje e amanhã na nossa sociedade humana. Há leis inexoráveis, imutáveis, que devemos respeitar. Se não respeitamos, temos as consequências. Os Estados, os burocratas que estão nos Estados Centrais Unidos julgam-se deuses omnipotentes e que podem fazer tudo o que lhes dão na cabeça. Não pode ser, isso não é verdade. Essa gente tem modelos, ideias, pseudo-ideias, que querem implementar à força toda à nossa sociedade e que não respeitam a mais lógica moral, a lógica e moral e o respeito pelo indivíduo. O que nós a violação destas leis é a desgraça dos nossos dias, a degeneração moral e material que nós vivemos.
Bruno, tens a acrescentar alguma coisa? Eu fiquei aqui perdido sem som durante um bocadinho, não ouvi tudo o que o Luís disse, mas apanhei já exatamente e ia comentar que o exército americano é tão forte quanto a moeda que tem que suportar, não é? E, portanto, Pelo contrário, a moeda é que é tão forte como o exército. É isso. Sim, mas o contrário também é verdade. Ou seja, porque é que de facto os Estados Unidos têm o maior exército do mundo? Porque têm a moeda mais forte do mundo e a moeda que toda a gente tem que usar. E portanto, a partir daqui, todo esse princípio, o exército americano faz o que bem lhe apetece, porque de facto tem a moeda mais forte do mundo por trás dele também, não é? Portanto, elas funcionam em simbiose, não é? A moeda e o exército são as duas armas dos Estados Unidos. E são armas, porque, creio que o Luís, se não disse, enfim, vou dizer, mas ele estava a dizer, o petróleo é pago, tem que ser pago em dólares, e quem não quer lixa-se, não é? Como todas as situações que já tivemos antes, como todos os países que já foram ocupados pelos Estados Unidos, não é para libertar o país, não é para levar a democracia àqueles povos, porque o que não falta, e são povos que não vivem em democracia, e vivem muito bem, é preciso dizer, não é? Não os ouço a queixarem-se, não é? Nós vemos, e agora estivemos a falar da Venezuela, mas vemos nas notícias a pessoal a falar da Venezuela, porque, coitadinhos, vivem muito mal. Mas quer dizer, se o país, não sei exatamente quantos milhões de habitantes é que tem, mas certamente que as pessoas devem ser elas a gerir o seu próprio país, porque é que é preciso vir os americanos para os libertar. Bruno, desculpa interromper-te. Os Emirados Árabes Unidos são uma ditadura. São uma monarquia absoluta. Tal como a Arábia Saudita. Tal como a Arábia Saudita, não é? Tal como o Dubai. Eu não vivem assim tão mal, eu já lá estive no Dubai e vivem bem. A população vive incrivelmente bem. Exatamente. No Kuwait é uma ditadura. Exatamente. É uma monarquia. Não vivem mal. Exato. Okay? A ideia que a democracia é o nirvana, pá, é a maior psyop de todas, pá. É a maior psyop. A democracia não traz uma economia livre. E a única coisa que faz as pessoas enriquecer é a liberdade económica. Porque se não for assim, o que é que nós temos em Portugal onde não existe liberdade económica? Como o Miguel há bocadinho tinha dito, não se pode abrir... Não podes abrir um hospital, porque precisas de regulação, precisas de papéis, precisas disto, precisas daquilo. Não podes abrir um casino, porque precisas de pagar alguém. Não podes abrir um banco, porque precisas de regulação e Não podes abrir nada. Um laboratório de análise clínica. Um laboratório de análise clínica. Não podes, exato, não podes. A minha mulher teve-me a contar ontem, ela foi ao cabeleireiro e o cabeleireiro dela tem mais de 50 anos e é cabeleireiro há 30 ou 40 anos. E recentemente o homem teve que ir fazer um curso de 2 anos, fora de horas, porque precisa de um certificado de que é cabeleireiro. Ele tem 30 anos de experiência. Estás a perceber? Se isto é liberdade, se isto tem alguma coisa a ver com a democracia, a democracia não é para aqui chamada, mas nós não vivemos num país livre, vivemos num país onde há meia dúzia, não é meia dúzia, peço desculpa, onde 50% das pessoas vive à custa dos outros 50%, porque são pagos com os nossos impostos e, portanto, eles não produzem rigorosamente nada. Portanto, esses 50% das pessoas vivem com os nossos impostos. E o trabalho deles é arranjar maneiras de nos chatear a vida. Não só de antes era de nos sacar mais impostos, não é? Antes eles queriam ver onde é que a gente consegue. Mas agora, como está mais ou menos estabilizado, vamos arranjar maneira de sermos mais chatos, de arranjar mais regras para cumprir. E lá está. Porque como é que é possível deixar uma pessoa
cortar cabelos às outras sem ter um certificado. Eu acho isto é uma vergonha, como é óbvio, não é? Tal como eu imagino que ser calceteiro para fazer calçadas, não é? Para meter pedras na calçada, também é quase preciso ir para a universidade durante pelo menos 4 anos, não é? E isto está física e geologia e essa porcaria toda, que é para saber onde bater com o martelo. Portanto, portanto, nós não vivemos numa podemos dizer que há uma democracia, mas é irrelevante, isso é completamente irrelevante, porque não vivemos em economia livre, a nossa economia é altamente regulada, quem recebe os subsídios é o que faz andar a economia, porque a nossa economia, se não tiver subsídios, não estávamos cá. Não são não são os turistas que vêm para cá comer pastéis de nata e andar de tuk-tuk que nos dão de comer, ou que fazem a nossa economia andar para a frente. São os subsídios da União Europeia. É o dinheiro que eles nos continuam a enviar, a meter cá dentro, e que acabaram de imprimir. Não é? E que é dinheiro acabadinho de imprimir, novo, é dinheiro novo, criado a partir do nada. Agora vamos pôr o nosso querido Centeno como vice-presidente do Banco Central Europeu. E o Partido Libertário fez exatamente no outro dia um pequeno vídeo a dizer: este gajo, vamos para lá mandar o nosso mágico, é um mágico, não é? Porque aquela gente o que faz é criar dinheiro a partir do nada. De repente, olha, tenho aqui 10 milhões, 1 bilhão, quanto é que vocês precisam? Para onde é que querem mandar? Vamos mandar para a Ucrânia. Manda para a Ucrânia, para queimar, para o que quiserem, porque não há problema nenhum. É este o país onde vivemos. E é este o país onde as pessoas, os desgraçados dos jovens, vão... Aí está. Um homem que faz aparecer dinheiro do nada, não é? Porque isto é o que temos na União Europeia. É isto que a União Europeia faz, é o Banco Central Europeu, serve apenas Estamos todos com inveja, também queremos uma impressora, pá. Exatamente. E pagamos pelo nosso, pagamos com o nosso. O que é que ganha? O que é que Portugal ganha? Bruno, eu mais que só aqui uma coisa. Nós, se formos com uma impressora, nós amigos, fizermos uma impressora e tentamos pôr as notas em circulação, vamos dentro. Esta malta está visto legal, que é uma lei para eles e uma lei para nós. Atenção. Exatamente. Sim, é o nosso, é o nosso, o Centeno, vai passar a ser o nosso Alves dos Reis, não é? O Alves dos Reis do século XXI, porque vai para lá, vai imprimir dinheiro, tal como o Alves dos Reis fazia. E é mau, é desagradável imprimir dinheiro a partir do nada, no caso do Alves dos Reis. É uma questão à propriedade privada. Exatamente. Porque o euro que eu tenho no bolso passa a valer menos sempre que estes senhores imprimem. Impunemente. Exatamente. E essa é a questão. E estão-nos, ao imprimir dinheiro, é preciso ter consciência que ao imprimir dinheiro, estão-nos a roubar dinheiro, estão-nos a roubar o dinheiro que nós temos na nossa mão. Porque o nosso dinheiro imediatamente passa a valer menos. E é isso que tem feito os aumentos dos preços, é essa a inflação, a razão da inflação que nós temos é essa, não é o Putin, é a Lagarde e agora o nosso amigo Centeno, o nosso mágico Centeno. Faia, vamos então para as assinaturas e fechamos isto. Ok, muito bem. Olha, enquanto estou aqui a pesquisar, a meter aqui o site, queres falar um bocadinho sobre o Congresso? Já tem mais novidades? Ora bem, nós estamos a organizar, em princípio, Bruno, corrijo-me, vai ser 21, não é? 21, em princípio. Em princípio, não tem fechado. Em princípio será em Oeiras, é isso, não? Ou Bruno, estou a dizer alguma coisa errada? Será no Inatel de Oeiras. Nós vamos anunciar isso nas redes. Venham, participem. Vamos ter uma espécie de almoço convívio antes. Ainda estamos a ver quais são os locais mais indicados. Vai ser feito um update, um sumário de qual a situação das assinaturas. Iremos também explicar como é que podem-se fazer assinaturas manuais. Em breve também iremos publicar no site, quem quiser enviar o papel assinado à mão poderá fazê-lo. E iremos também discutir ideias libertárias e como é que nos podemos organizar e aumentar um movimento libertário no futuro. É isso. Em princípio será 21 de fevereiro, estamos só a afinar detalhes
Até lá, ainda precisamos de confirmar um local para o convívio, vamos fazer o almoço. E depois do almoço, quem quiser almoçar, almoça, quem não quiser, não almoça, obviamente. Não é? Claro, é absolutamente voluntário. Quem quiser ir só à sessão à tarde, é entrada gratuita. O almoço é que nós iremos provavelmente tentar negociar com algum restaurante e ter alguma forma de financiar a associação com alguma margem no almoço para nos ajudarem. Muito bem. Malta, pronto, tem aí partidolibertario.pt para enviarem a vossa assinatura e pronto, e também e as redes sociais para ficarem a par também aqui do Congresso e de todo o conteúdo. Luís, depois, isso é uma decisão vossa, teríamos de ter todo o prazer em que vocês cobram os discursos que vão ocorrer nessa tarde e onde se vai discutir o movimento libertário e a liberdade, não é? Gostaríamos muito que vocês viessem, o Zuga que estivesse presente, por favor. Alfá, era muito bom de ver-te, pá. Vamos tentar organizar aqui as coisas do nosso lado para ir. E é isso. Bruno, Luís, Miguel, muito obrigado. Obrigado. Malta, obrigado espero que tenham a ti, gostado de mais um podcast Despertar Libertário. E é isso, malta. Fiquem bem. Um abraço. Liberdade. Muito obrigado. Um abraço. Eu não sou tanto a favor da Quarta República, sou muito mais a favor do Quinto Império. A primeira palavra que ele não queria que eu dissesse era cadela do PT. Estou falando cadela do PT. Se vocês estão a contar com o Estado para alguma coisa, esqueçam. Só não se esqueçam que a ignorância é uma deles, a sapiência é nossa.